Nós vamos falar sobre desencarnes coletivos. Parece que é um pouquinho pesado, um pouquinho complicado o tema. É desencarnes coletivos, ou seja, morte no atacado. Morre um monte de gente junto. Isso nos toca muito, isso nos machuca. Quando nós vemos um acidente, como recentemente aconteceu com um avião da Chapecoense, aviões que caem, prédios que se incendeiam, uma série de coisas. E aí nós ficamos pensando, meu Deus, por que isso acontece? Por que Deus permite que isso aconteça? E aí nós começamos a imaginar que Deus está punindo alguém, está fazendo alguma maldade, como se Deus fosse fazer alguma maldade. Então nós precisamos compreender como que funcionam as coisas. Certa feita eu estava fazendo essa mesma palestra numa casa espírita, estava sentado, sentou-se ao meu lado uma senhora. E ela falou, esse assunto é pesado. Eu falei, não é tanto assim. A senhora vai ver que ao final ele vai ficar mais leve. E até ouso dizer que nesses episódios de tanta dor, que continuarão nos trazendo tanta dor, nós vamos ver até beleza por detrás disso. Parece mentira, mas no final a gente vai descobrir tudo isso. Desencarnes coletivos. Quando nós vemos uma situação dessa, a queda de um avião, um incêndio, quando nós vemos um desastre de trem que muitas vezes ceifa dezenas, centenas de vidas, problemas com a natureza, os tsunamis que nós temos visto ultimamente, ceifando milhares de vidas, problemas como esse, nós normalmente perguntamos, onde é que está Deus? Por que isso ocorre? E ainda falam que Ele é nosso Pai. Que Deus justo é esse? E ainda perguntamos, por que Ele preserva alguns? Nós vemos episódios que dezenas, centenas, milhares de vidas são ceifadas e às vezes sobra um. Ele sobrevive, não perece. E aí nós começamos a perguntar, Deus, por que fez isso? Deus é nosso Pai? Por que Ele faria tamanha maldade? Assim pergunta a grande maioria da humanidade ainda nos dias de hoje. Por que isso acontece? E quando não consegue compreender, ele começa a achar que aconteceram injustiças. Por que isso? Por que levou meu filho? Por que levou meu pai? Por que levou meu amigo? Por que levou uma criança pequena? E aí, onde nós começamos a entender que existe injustiça, começamos a descrer de Deus, não entender esse Deus. E aí surge dentro do nosso coração o vazio. Com o coração vazio, sem o preenchimento que Deus nos dá, como é que fica essa alma? Como que fica esse irmão caminhando pela terra sem a crença num Deus que é Pai? E todas as religiões entendem os mesmos atributos de Deus. Todas as religiões entendem que Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente justo, Ele é o nosso Pai. Mas no momento em que passamos por determinadas situações, se não tivermos a compreensão daquilo, jogaremos nas costas de Deus aquilo que nos acontece, como se Ele fosse o culpado, como se Ele estivesse nos maltratando. E aí, surgindo o vazio, aparece o que no nosso coração? Medo. O nosso coração não está preenchido, não tem nada, está vazio, qualquer coisa nos assusta. E aí vamos nos reportar à nossa doutrina. Jesus, há 2000 anos atrás, quando se encontrava no nosso meio, estava prestes a ser morto, os discípulos assustados. Imagina, o mestre vai morrer. É mais ou menos como a tropa que está prestes a perder o seu general. O general vai ser morto. O que acontece com a tropa quando deixa de ter o general? Ela se dispersa. Ela não tem rumo, não tem direção, não tem coragem. Ela se perde totalmente. E Jesus, quando ia partir, esse era o sentimento dos 12. E agora, sem Jesus? Mas Jesus diz, irei ao Pai,
E pedirei ao Pai que mande um Consolador prometido. Esse Consolador que virá no tempo certo, virá para ajustar as coisas. Aquilo que eu disse, mas que foi distorcido pela humanidade ao longo dos séculos. E que realmente ocorreu isso. Ocorreram modificações até que profundas dentro da mensagem de Jesus. Sobretudo no quarto, quinto e até sexto século. Muita coisa foi manuseada pelos poderosos, por Roma sobretudo, ao trazer o cristianismo para dentro de si, manipulou um pouco a mensagem de Jesus. E mesmo assim, essa mensagem continua linda, continua bela. Mas Jesus, sabendo que aconteceria isso, prometeu a nós que mandaria o Consolador prometido. O Consolador que viria para corrigir aquilo que o homem viesse a deturpar ao longo do tempo. Aquilo que o homem mexeria para buscar a satisfação dos seus desejos pessoais, desejo de poder, de ser o dono da mensagem, de ser o dono da palavra. Mas esse Consolador viria também para nos trazer ensinamentos novos, que não puderam ser deixados por Jesus. Não que ele não soubesse, Jesus sabe de tudo. Nós é que não tínhamos condição de entender, há 2000 anos atrás, um ensinamento maior da parte de Jesus. Então Jesus deixou há 2000 anos a dose da verdade que nós poderíamos ir absorvendo ao longo do tempo. E agora, através do Consolador prometido, ele está nos dando constantemente a continuidade desses ensinamentos. Por isso que entendemos a doutrina como Consolador prometido por Jesus, a pacificadora de corações e mentes. Ela é a continuidade do cristianismo. A nossa doutrina foi lá atrás, através da espiritualidade, voltou ao primeiro século do cristianismo e resgatou a verdade de Jesus dentro da sua pureza. Por isso que nós não temos, dentro da doutrina, dogmas, não temos rituais, não temos hierarquia, não temos nada. A doutrina é o amor de Jesus, porque amor foi a única religião que Jesus nos deixou. Então a doutrina espírita não é exatamente uma religião nos moldes das religiões tradicionais. Ela é religião porque também nos religa a Deus, mas não é a religião nos moldes normais. A religião verdadeira é a religião do amor. E a doutrina vem nos trazer ensinamentos novos. E aí nós vamos ver no Livro dos Espíritos, aqueles que já estão estudando o Livro dos Espíritos, nós vamos, que é a base, o início da nossa doutrina, vão verificar que no Livro dos Espíritos, capítulo 6, que fala sobre a lei de destruição, é uma lei, todas as leis divinas são leis que vigoram em todo o universo, não só na Terra, em todo o universo. E aí esse capítulo, na pergunta 728, foi formulada a seguinte pergunta: é lei da natureza a destruição? E a resposta da espiritualidade é essa: é preciso, ou preciso é, que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. A lei de destruição é ela que comanda a desorganização dos seres, a perda dos seres. Nós morreremos, deixaremos de estar aqui fisicamente, porque é necessário que nos renovemos. Se voltarmos um pouquinho e imaginarmos, o que seria de nós se fôssemos imortais? Seria bom? Seria gostoso? Durante toda a eternidade. Exemplo, assistindo Rede Globo, pagando conta de luz, pagando IPVA, ouvindo notícias que nos deixam chateados, trabalhando na mesma empresa. Será que isso é bom? Será que cresceríamos? Não, é necessário um choque. E esse choque se chama desencarne. Por quê? Porque o desencarne nos chama a atenção, está nos dizendo: olha, avalie o que você fez durante essa existência. Veja o que você fez, aquilo de bom, aquilo que não estava tão bom, aquilo que está bom, faça melhor. Aquilo que não está bom, corrija,
Aprenda a fazer melhor. E nada melhor do que um desencarnezinho para a gente voltar para a espiritualidade e fazer esse balanço, né? Já nos recomendam que esse balanço, a rigor, a gente deveria fazer a cada noite. Quando vamos nos recolher, pare e veja o que você fez no decorrer do dia. O que fizemos de bom? Acertamos muito? Erramos muito? Devemos fazer esse balanço. Por quê? Porque aí é o grande caminho para a nossa perfeição. Até vou fazer uma pergunta. Tem alguém perfeito aqui? Ninguém? Meu Deus, ninguém perfeito? Se tem mais alguém, levante a mão, por favor. Só eu? Então vamos entender o que é essa perfeição, né? Não sou nenhuma Brastemp, não. O caso é o seguinte, eu tenho uma dificuldade com um irmão, agredi um irmão, tenho lá um problema qualquer, e aí nessa avaliação que eu faço à noite, eu vou identificar no meio de tantos problemas que eu carrego comigo. Ah, mas eu falei que era perfeito. Chegamos lá. Eu identifico algo a ser feito, uma coisinha pelo menos. Briguei com o Marcos. E eu preciso me reconciliar com o Marcos. Aí, hoje, eu digo, bom, já que eu vou lá no Irmã Maria, eu vou procurar o Marcos e vou pedir perdão. E essa é a meta minha para o dia de hoje. Aí eu chego aqui, encontro o Marcos. Marcos, puxa vida, me desculpa, eu errei, eu não deveria ter feito isso, te agredi, falei bobagem, tudo bem, tal, abraço, está resolvido, tchau. Eu volto para casa e vou fazer a avaliação. E aí eu digo para mim, hoje eu fui perfeito. Por quê? Porque eu fiz aquilo que eu precisava fazer, que eu defini como meta para o dia de hoje, eu consegui fazer. Meu dia hoje foi perfeito. Aquilo que eu fazia ontem, que não estava bem feito, fiz hoje, de uma maneira diferente, acertei mais. Hoje o dia para mim foi perfeito. Somos todos perfeitos. Por quê? Porque nós estamos melhorando, todos nós estamos nos modificando. Então, a cada novo instante em que vamos crescendo e deixando de lado aquelas dificuldades que tanto nos atormentam, nós estamos, nesse instante, perfeitos. Não aquela perfeição, está longe, mas perfeito com relação à busca que eu empreendi nesse momento. Entendemos dessa forma? Podemos entender dessa forma? Senão a gente vai ficar sempre naquilo. Eu sou tão pequeno, eu sou tão inútil, eu não sei... Não, pelo contrário, somos grandes. Mas a partir do momento em que vamos arrumando dose a dose, nós nos tornamos enormes. Então, essa perfeição, não só eu, todos nós estamos buscando e conseguimos. Então, é preciso que tudo se destrua, ou seja, é preciso que a gente pare para fazer essa avaliação. É necessário que a gente desencarne para tomar consciência daquilo tudo que fizemos e definir metas para o dia ou para a existência seguinte. Olha que beleza. Aquilo que a gente acha tão complicado, destruição, morte, é benéfico para todos nós. Ainda no Livro dos Espíritos, pergunta 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, ou seja, é necessário que morramos, por que a natureza cerca esses seres dos meios de preservação e conservação? Vemos aqui nos pratos da balança. De um lado nós temos a destruição que vai acontecer, mas no outro prato nós temos o instinto de conservação. Eu sei que vou morrer, mas não quero morrer. Por que existe essas duas forças? Uma destruição querendo ou precisando nos levar, e outro lado, o instinto que faz com que a gente procure ficar cada vez mais. A resposta da espiritualidade é para que a destruição não se dê antes do tempo. Imagina se nós não tivéssemos esse instinto de conservação. A menor dificuldade,
a menor dor de cabeça, o menor problema, seria tão fácil dar cabo da própria vida, ou seja, suicidar-se. Então, nós temos uma força, apesar da dor que eu carrego, eu quero continuar vivendo. Olha que bonito esse equilíbrio. E por que precisa haver esse equilíbrio? Porque a destruição antecipada, a morte antecipada, prejudica o desenvolvimento do espírito. Nós viemos com uma carga para viver aqui nessa existência. Quando, por exemplo, eu me ligo a vícios, eu estou antecipando essa partida de volta. O vício antecipa. Antecipa. Tem um amigo que falava, olha, sempre que dizem que o cigarro mata aos poucos, eu respondo, tudo bem, não tenho pressa. O vício faz isso, vai nos levar, só que nos leva aos poucos e a gente não tem pressa, mas ele está nos levando. É o cigarro, é o tóxico. Tem alguém aqui que não tem vício? É o cigarro, é o tóxico, é a ira, a revolta, a fofoca. Ei, quanto vício nós temos, quantas coisas carregamos, a irritação é terrível. Então nós antecipamos muitas vezes o nosso retorno em razão da nossa forma equivocada de viver. Nós temos um prazo de validade, né? Todo mundo tem prazo de validade. É como produto na prateleira de supermercado. Temos um prazo de validade. Eu procurei minha etiqueta, até hoje não achei. Graças a Deus, porque se eu achasse, eu ia passar apuros. Então, vícios destroem, antecipam o nosso retorno. Por que não temeríamos a morte? Tem gente que diz que não teme. Eu acho estranho. Todos nós temos um temorzinho da morte, no mínimo, um temorzinho, né? O instinto de conservação nos sustenta nas provas. Ou seja, esse instinto de conservação, não quero morrer, me sustenta no meio das dificuldades que se apresentam na minha vida. Eu continuo caminhando apesar da dor. Há uma voz íntima que nos diz que ainda há algo por fazer. As pessoas, quando estão próximas do desencarne, da partida, ou estão passando por um perigo iminente, normalmente elas lembram que deixaram de fazer coisas. O que deixamos de fazer coisas? Imagine que daqui 1 minuto fosse cair uma bomba aqui em cima. O que é que nós deixamos de fazer nessa vida? Dá uma avaliada de leve. Esqueceram de pedir perdão para alguém. Não concederam perdão a outros. Não beijou o filho hoje, brigou com o marido, brigou com a mulher. Quanta coisa a gente deixa. Quando nós fazemos a programação da encarnação, nós definimos metas a serem atingidas ao longo dela. Mas nós estamos aquém ou além dessa meta? Todos nós estamos aquém, porque somos seduzidos pela terra. E seduzidos pela terra, nós nos perdemos um pouco, sim, ao longo do caminho. Então é no instante da morte, ou próximo dela, que essa voz íntima diz, puxa, segura mais um pouquinho, eu preciso acertar tal coisa. Mas às vezes não dá tempo. A ameaça de um perigo nos avisa para que aproveitemos o tempo que ainda nos sobra. Quando estamos passando por um perigo de morte, né, ou perigo de partir, queremos aproveitar o tempo se nós sairmos ilesos, vivos. Normalmente nós não contamos nunca episódios ocorridos conosco, né? Mas esse até dá para contar. Há vários e vários anos, eu estava dentro de uma agência bancária, há muitos e muitos anos. Ia fazer um depósito, não sei o quê. Entrei, peguei a fila. Na frente tinha uma moça, depois um rapaz, depois eu, depois entrou um rapaz atrás de mim, e de repente entra um rapaz que vai direto para o balcão. Um rapaz alto, fortão. Sopraram no meu ouvido. Assalto. Eu fiquei atento. De repente esse rapaz agarrou aquela moça que já estava no balcão agora, e aquela gritaria, assalto, não sei o que e tal. O rapaz que estava na minha frente era o segundo assaltante. Correu com uma arma na direção
do vigilante e tomou um tiro. O que estava atrás de mim me agarrou pelo pescoço. Isso porque eu vi na filmagem, né? E, de repente, na filmagem, eles queriam fugir, queriam passar pela porta e ir embora, e o rapaz me agarrava pelo pescoço, o outro atrás, fizeram um trenzinho e acharam que eu servia para escudo humano. Tudo isso, escudo humano. Azar deles, né? Aquele que me agarrava pela cabeça tomou 2 tiros. Minha cabeça aqui, ele tomou um tiro na orelha e um tiro no ombro. E a minha cabeça aqui. Saí daquele episódio pensando muito a respeito. Por que me seguraram aqui? O que eu tenho para fazer? Já trabalhava pela doutrina, mas me veio uma vontade de fazer mais, de descobrir que não estava fazendo, e ainda não estou fazendo, tudo aquilo que eu poderia fazer. Então, quando nós passamos por um episódio desse, e saímos ilesos, temos que reparar que temos um tempo a mais para trabalhar, não para gozar, se perder pela vida, mas buscar algo realmente útil. Caso contrário, se não houvesse isso, nós nos entregaríamos ao desânimo. Mensagem de primeira mão para todos. Todos vão. Não vai sobrar nenhum de vocês. Em algum momento, todos nós estaremos partindo de regresso à nossa verdadeira casa. A destruição, pergunta 732, diz que a destruição é uma necessidade, mas ela guarda proporção com o estado mais ou menos material. Nos encontramos na Terra, onde ainda é um local muito material, muito pesado ainda. É por isso que, a partir da morte, nos causa muita dor ainda, é natural que seja assim. Quanto mais formos nos depurando, ou seja, o espírito for se aprimorando, ao longo de sucessivas e sucessivas reencarnações, nós vamos nos desmaterializando. E a partida, o desencarne, o retorno, vai ser, mal comparando, é como tirar a roupa, jogar fora e daqui a pouco procurar uma roupa nova e colocar. Então, com o passar do tempo, com a evolução do espírito, o desencarne, a partida, se torna cada vez mais serena, cada vez mais suave. Flagelos destruidores. Ainda no livro dos Espíritos, pergunta 737, ou na parte da resposta, diz que classificamos como flagelos em razão do nosso ponto de vista ainda material. Quando vemos a partida de muita gente, ao mesmo tempo, dezenas, centenas de pessoas, que flagelo, que coisa horrível. E de fato é para nós ainda muito horrível, né? Machuca muito. Mas nós falamos que é flagelo porque, no nosso ponto de vista, a morte ainda é algo extremamente pesado, quando na verdade nós precisaríamos entender a morte de uma maneira mais suave, mais leve, mas ainda não conseguimos, a grande maioria ainda não consegue encarar dessa forma. E aí, Deus permite esses grandes flagelos, acontecimentos desse tipo, para que a humanidade evolua mais depressa. Exemplo, estamos na nossa casa. Passa um dia, passa outro, esfria o tempo, chove, nós estamos abrigados com a roupa, com o alimento, tranquilo. Daqui a pouco, uma coisa que todo ano acontece, enchente em Santa Catarina. E aí? Estão pedindo roupa, estão pedindo alimento, remédios. O que a gente faz? Corremos para o nosso guarda-roupa, separamos aquela roupa que podemos dar, separamos alimento, remédios, e vamos lá e entregamos para atender pessoas que sequer conhecemos. Então, um episódio desse faz com que a gente melhore um pouquinho o nosso coração. Isso também é evoluir, crescer um pouquinho, avivar um pouquinho mais a nossa consciência. Então, destruição é uma necessidade para a regeneração. E podemos crescer, a espiritualidade diz, em alguns anos de sofrimento, de dificuldade, aquilo que poderíamos levar séculos. Olha, e a gente não quer sofrer. Só que o sofrimento
é uma necessidade. Porque o sofrimento tem que ser encarado por todos nós como uma lição para a alma. É através da dor, da dificuldade, do sofrimento, que nós vamos fazendo com que o nosso coração esteja em maior sintonia conosco e com os outros. Mas as pessoas que ainda não compreendem verdadeiramente a obra de Deus farão perguntas do tipo: precisava ser desse jeito? Precisava ser de uma forma tão violenta? Precisava cair o avião, o barco afundar? Precisaria ter um incêndio? Não dava para ser diferente? Será que o homem não conseguiria encontrar o melhor em si de outra forma? Será que o homem não conseguiria encontrar Deus de uma forma mais suave? E aí eu pergunto: quem viu Deus hoje? A senhora viu? Isso. Eu estou vendo aqui uns 50 deuses na minha frente. Eu vejo Deus no sol que aparece de manhã e aquece a nossa terra. Eu vejo Deus na lua, quando o sol se põe. Eu vejo Deus na água que cai da chuva, no alimento que me nutre. Eu vejo Deus nos filhos. Eu vejo Deus em tudo. Nós precisamos aprender a ver Deus. E quando aprendemos a ver Deus, vamos tentar achar Deus em todos os episódios do nosso dia. Quando estamos mais atentos a Deus, mais ligados a Deus, as coisas vão acontecer de uma forma muito mais serena, muito mais tranquila. Precisaria de tanta violência? Às vezes a gente precisa de uma bela sacudadela, né? Uma sacudida, para poder despertar. Por quê? Porque senão nós ficamos no dia a dia fazendo rigorosamente a mesma coisa. Há pessoas, esse ditado é maravilhoso, há pessoas que vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Olha que interessante. Pessoas que vivem como se nunca fossem morrer. Acordam de manhã, tomam o seu café, se vestem, vão para o trabalho. Chega no trabalho, trabalha, almoça, volta para casa, assiste televisão, toma banho, põe o pijama, dorme. No dia seguinte, aqui, pega para ela. No dia seguinte, acorda, faz o quê? Toma café, se troca, vai para o trabalho, almoça, volta, assiste televisão, toma banho, se veste, vai dormir. É vida. Será que é vida isso? Muitas pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Estão aí, passando simplesmente pela vida. Mas no momento da partida, morrem como se nunca tivessem vivido. Então, nós precisamos despertar. Às vezes, a violência que nos faz despertar. Deus não poderia empregar outros meios que não os flagelos? Como eu disse, em todos os instantes Ele emprega esses meios. É através de um irmão com o qual temos a possibilidade de conversar, é através do alimento, é através do sol, da lua, tantas formas. Paulo de Tarso disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que significa isso? Nós podemos fazer tudo o que quisermos. Eu posso matar alguém? Posso. Ele diz, tudo me é lícito, ou seja, tudo me é possível, está ao meu alcance, mas nem tudo me convém. Por que não convém? Porque existe uma lei de causas e efeitos, ou ação e reação. Aquilo que eu faço, eu respondo por isso. Aquilo que eu fiz de bem, eu vou ter o retorno. E aquilo que eu fiz de mal, eu tenho que corrigir, reparar. Eu não consigo transferir a outros aquilo que eu fiz. O mérito por algo bem feito não é dele se eu fiz, é meu. Mas o mal que eu fiz, a repercussão daquilo tudo, está em mim, nunca no outro. Nós vamos ver um pouco mais adiante Jesus falando a respeito disso. Então, lei de causas e efeitos está dizendo que nós
recebemos daquilo que fizemos. Ou seja, colhemos daquilo que plantamos. Um tópico extraído do livro Obras Póstumas, também de Kardec. Existem 3 caracteres em todo homem: o do indivíduo, do ser em si mesmo, o do membro da família e o do cidadão. E aí ela explica, Clélia do Plantier: sob cada uma dessas 3 faces, pode o homem ser criminoso e virtuoso. Isto é, por exemplo, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão. Às vezes em casa está tudo bem, cuidamos da nossa família, amamos os nossos filhos, a esposa, o marido. Entretanto, do ponto de vista, por exemplo, do cidadão, nós somos perversos. Fugimos do imposto, depredamos coisas, fazemos tudo equivocado. E aí contraímos débitos. Cada um de nós, na sua vida pessoal, nos atos que dizem respeito unicamente a nós mesmos, nós temos dificuldades, nós temos tesouros complicados dentro do nosso coração. É a corrupção, o orgulho, a preguiça, a ira, a violência, mentira, o roubo. E vamos corrigir isso através das reencarnações. Por quê? Porque essas são cargas pesadas dentro do nosso coração que vão ser retiradas ao longo das reencarnações. Mas se isso é do ponto de vista individual, coletivamente também nós contraímos dívidas, problemas. Eu junto o meu mal, o meu vício, o meu orgulho, a minha violência ao seu mal, o seu orgulho, a sua violência, e de repente nós formamos uma quadrilha. É um exemplo. E aí saímos e cometemos atos equivocados em grupo. Eu tenho minha dívida pessoal, mas também tenho dívidas que contraí ao lado de outros. Muitas vezes até incentivando o outro a cometer aquilo que não deveria cometer. E aí, quando nós somamos isso tudo de ruim que está em nós, e somamos e atuamos em conjunto, a nossa inveja, o egoísmo, o ódio, a intolerância, o orgulho, acaba promovendo guerras, destruições, mortes, violências. Mas Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Não dá para delegar ao outro a correção daquilo que eu fiz de errado. O que eu fiz de errado, eu faço, eu corrijo, porque é responsabilidade exclusivamente minha. E aí surgem episódios onde várias pessoas desencarnam ao mesmo tempo. Por quê? Porque muitas vezes contraíram aquela dívida, aquela maldade em conjunto. E o grande problema é que a humanidade não compreende quando partem, por exemplo, várias pessoas através da queda de um avião. Deus fez isso, juntou todo mundo que havia feito um mal, colocou no avião e derrubou o avião para que todos perecessem. Não, Deus não é mau. O bem não pode fazer nada que seja mal. Deus é infinitamente bom, justo. Alguma coisa que fizesse contrária a esses atributos, ele deixaria de ser Deus, não seria mais Deus. E aí nós vamos explicar um episódio. Esse episódio, o episódio das cruzadas, acontecido nos séculos 11, 12 e 13. A Terra Santa, lá o local onde Jesus nasceu, Israel, havia sido tomado pelos turcos. E os turcos não eram cristãos, islâmicos. E eles não permitiam mais a visita dos cristãos aos locais tidos como sagrados. E agora? Numa dessas idas, tantas pessoas iam da Europa até lá. Uma vez foi um frade, chamado Pedro o Eremita, e presenciou ali os maus tratos que os turcos faziam para com os cristãos. E começou a articular um grande movimento, que começou a culminar com as cruzadas. O objetivo era retornar à Terra Santa e retomar aquela terra para o mundo cristão. E assim fizeram. A primeira cruzada. Foram para lá
milhares e milhares, chegou próximo de 1 milhão de cristãos. Só que chegaram lá de uma forma tão desordenada, para retomar a Terra Santa. E a pretexto de levar Jesus até aquele povo que não era cristão, eram os árabes, os judeus, eles cometiam atrocidades. Eles matavam as pessoas por conta de levar o cristianismo. Que absurdo! Diz que quando chegavam, ou quando chegaram em Jerusalém, aqueles que lá estavam, que tinham suas riquezas, seu ouro, chegavam a engolir para que não fossem alvo de roubo pelos cruzados. E eles chegaram lá e com a faca abriam o corpo, revolviam as vísceras ainda quentes para tomar aquele ouro, aquelas pedras preciosas que estavam ali dentro. A pretexto de colocar Jesus na vida daquelas pessoas, dos judeus, dos árabes, aqueles que não aceitavam, eles colocavam no alto das edificações maiores e ateavam fogo. E ateando fogo, aquelas pessoas ou morriam queimadas ou caíam ao chão com as vísceras abertas, a pretexto de levar Jesus. Cometeu-se tanta violência, tantas pessoas cometeram atos incríveis, terríveis, mas a vida passa, os séculos se passaram. No dia 1 de fevereiro de 74, incêndio do edifício Joelmar. Os mais antigos vão se lembrar desse episódio, incêndio do edifício Joelmar. Vamos recordar que nos séculos 11, 12, 13, esses irmãos cometeram essas atrocidades através das cruzadas. Mas, ao longo dos outros séculos, todos esses irmãos que cometeram essa barbárie foram se corrigindo, através das encarnações que tiveram nesse período. Foram melhorando, recuperando, deixando o mal de lado. Entretanto, restava alguma coisa a ser reparada. Vamos dar um exemplo. É como se no século 11, 12, 13, eles estivessem caminhando por locais lamacentos e pisassem com o seu sapato na lama. E como limpar esse sapato? Era necessário tempo, porque o tempo faria com que a lama no sapato secasse. Eram necessárias encarnações, porque a cada uma é como se tirasse as casquinhas de lama que ficaram impregnadas no sapato. E agora, depois de tantos séculos, eles haviam passado a graxa preta no sapato. O sapato voltou a ser preto. E agora? Agora eles se reúnem no edifício Joelmar. Aqueles que cometeram tanta violência se reuniram no edifício Joelmar. Depois vamos mostrar a fonte dessa informação. Se reuniram por quê? Porque Deus mandou? Não. Livre arbítrio. Se reuniram porque cada um deles, ou essa parcela, já estava tão melhor, mas queriam de alguma forma resgatar o finalzinho daquilo que ainda incomodava em seus corações, em razão daquilo que haviam cometido na época das cruzadas. Pediram a espiritualidade para estarem aí. E a espiritualidade concedeu. E ali eles se reuniram para passar um episódio na vida que seria como que uma borracha a apagar das suas lembranças a maldade que haviam feito aos outros. E passaram, portanto, pelo episódio do incêndio do Joelmar. Quando falamos que pisamos na lama, a lama impregnou o sapato, precisamos dos séculos para que secasse. Precisamos das encarnações para retirar as cascas de lama. Passamos a graxa preta, através desse episódio, solicitado por cada um deles, não imposto por Deus como castigo. Não existe isso. Mas solicitação de cada um deles. Através desse episódio, podemos entender que cada um deles pegou aquele sapato que já estava com a graxa preta e conseguiu finalmente dar o lustro no sapato. Olha que lindo. Então, no meio de uma dor tão grande, eles saíram de um episódio desse aliviados,
porque eles haviam resgatado tudo aquilo que fizeram de mal séculos anteriores e que ainda permanecia resquícios na sua memória, e que a partir desse episódio, pedido por eles mesmos, frisa-se bem, pedido por eles mesmos, eles conseguiram finalmente apagar aquilo que ainda os incomodava. Então, um episódio de dor, numa partida de tanta gente, numa coisa tão triste e tão dolorosa, como um incêndio, uma queda de avião, muitas vezes, por detrás de toda essa dor, de toda essa tristeza, tem um bem tão grande, um alívio tão grande para aqueles que partiram. E aí nós achamos que Deus é culpado, que Deus está punindo, Deus está maltratando. No dia do incêndio do Joelma, na casa de Chico, comparece um espírito. No dia do incêndio, 1 de fevereiro de 74. Esse espírito é Ciro Costa e deixa um poema. E ele diz também que esse poema era uma homenagem aos companheiros desencarnados no incêndio ocorrido na capital de São Paulo, a 1º de fevereiro de 74, em resgate dos derradeiros resquícios de culpa. Era sobrinha, era o brilho que faltava, só isso, que ainda traziam na própria alma remanescentes de compromissos adquiridos em guerra das cruzadas. Isso está narrado por Chico, num livro chamado Diálogo dos Vivos. Quem puder, tiver como pesquisar, busque isso. Vai falar do incêndio do Joelma. Diálogo dos Vivos. Então, a informação é que ali eles estavam apagando os últimos resquícios de culpa que ainda traziam depois de tantos séculos. E olha a poesia de Ciro Costa. Fogo. Amplia-se a voz no assombro em que se espalha. Gritos, alterações, o tumulto domina. No templo do progresso, em garbos de oficina, o coração se agita, a vida se estraçalha. Tanto fogo a luzir é mística fornalha, e a presença da dor reflete a lei divina, onde a fé se mantém, a prece descortina, o passado remoto em longínqua batalha. Varrem com fogo e pranto as sombras de outras eras, combatentes da cruz, cruzada, combatentes da cruz em provações austeras, conquanto heróis do mundo, honrando os tempos idos. Na terra, o sofrimento, a angústia, a cinza, a escória, mas ouvem-se no além os hinos de vitória das milícias do céu, saudando os redimidos. Olha que lindo. Na espiritualidade, eles sendo recebidos como aqueles que aliviaram a carga que ainda traziam em suas almas. Ainda, por ocasião do incêndio, Emmanuel deixa para Chico uma prece. E essa prece diz assim: auxilia-nos perante os companheiros impelidos à desencarnação violenta, por força das provas redentoras. Sabemos que nós mesmos, antes do berço terrestre, suplicamos das leis divinas as medidas que nos atendam às exigências do refazimento espiritual. Entretanto, Senhor, tão encharcados de lágrimas se nos revelam, por vezes, os caminhos do mundo, que nada mais conseguimos realizar nesses instantes, senão pedir-te socorro para atravessá-los de ânimo firme. Resguarda em tua assistência compassiva todos os nossos irmãos surpreendidos pela morte em plena floração de trabalho e de esperança, e acende-lhes nos corações aturdidos de espanto e retalhados de sofrimento a luz divina da imortalidade oculta neles próprios, a fim de que a mente se lhes distancie do quadro de agonia ou desespero, transferindo-se para a visão da vida imperecível. Continua Emmanuel: não ignoramos que colocas o lenitivo da misericórdia sobre todos os processos da justiça, mas tocados pela dor dos corações que ficam na terra, tantos deles tateando a lousa ou investigando o silêncio, entre o pranto e o vazio, aqui estamos a rogar-te alívio e proteção para cada um.
Dá-lhes a saber, em qualquer recanto de fé ou pensamento a que se acolham, que é preciso nos levantemos de nossas próprias inquietações e perplexidades a cada dia, para continuar e recomeçar, sustentar e valorizar as lutas de nossa evolução e aperfeiçoamento, no uso da vida maior que a todos nos aguarda nos planos da união sem a Deus. E enquanto o buril da provação esculpe na pedra de nossas dificuldades, conquanto as nossas lágrimas, novas formas de equilíbrio e reharmonização, embelezamento e progresso, engrandecem teu amor aqueles que entrelaçam providências no amparo aos companheiros ilhados na angústia. Agradecemos ainda a compreensão e a bondade que nos concedes em todos os irmãos nossos que estendem os braços, cooperando na extinção das chamas da morte, os bombeiros, que oferecem o próprio sangue, os doadores, aos que desfalecem na exaustão, que umedecem com o bálsamo do leite e da água pura os lábios e as gargantas ressequidas que emergem do tumulto de cinza e sombra, que socorrem os feridos e mutilados para que se restaurem, e os que pronunciam palavras de entendimento e paz, amor e esperança, extinguindo a violência no nascedouro. Senhor Jesus, confiamos em Ti e ao entregarmos-nos em Tuas mãos, ensina-nos a reconhecer que fazes o melhor, ou permites se faça constantemente o melhor, em nós e por nós, hoje e sempre. E aí nós vemos que um episódio desse, um episódio de um desencarne coletivo, esse episódio precisa ser entendido de outra forma. Não dessa forma que nos leva a uma revolta. Não. Precisamos entender como Deus agindo, mas sempre agindo a pedido nosso, pelas nossas necessidades, por aquilo que nós precisamos, aquilo que nos vai fazer melhores. Então, quando alguém perguntar, olha, quando acontece um tumulto desse, um flagelo desse, por que Deus faz isso? Primeiro, Deus não faz, Ele permite que se faça, mas tudo acontece em razão daquilo que nós fizemos e daquilo que nós estamos pedindo para poder reparar aquilo que fizemos de equivocado. Nós temos 2 minutos, 3 minutos, dá para ser? Um episódio semelhante aconteceu num circo em Niterói, no dia 17 de dezembro de 1961, circo americano. Voltando o tempo, no ano 177, numa região chamada Lyon, os romanos ainda estavam matando os cristãos. E ali ia receber a visita de um grande cabo de guerra chamado Lúcius Gallus. Era muito amigo do imperador de Roma, que dominava aquilo tudo. Precisamos receber bem esse nobre visitante, esse cabo de guerra. Então, cristãos na arena. Mas isso está tão batido. Mas temos que fazer algo diferente para chamar a atenção. E alguém lançou uma ideia formidável para aquela época. Vamos fazer diferente. Na arena vamos colocar estacas pontiagudas. Vamos pegar os cavalos que serão descartados. Aqueles cavalos velhos, doentes, que não servem mais para nada. Vamos colocar na arena mulheres e crianças. Vamos embeber todos os cavalos, todas as tochas, com uma resina que pegue fogo. E vamos atear fogo. Vai ser um espetáculo formidável. Imagine queimando, os cavalos pulando, tentando fugir, as crianças, as mulheres também, sendo mortas pelo fogo ou pisoteadas pelos cavalos. E assim aconteceu. Agora, 17 de dezembro de 1961, cidade de Niterói, dentro de um circo americano. As famílias se reuniam, pai e mãe, levando as crianças para um espetáculo lá no circo. O espetáculo era maravilhoso, tinha cavalos, tinha outros bichos. E aí, no meio do espetáculo, alguém grita, fogo! Todo mundo começa a correr. E o fogo começa a destruir toda a cobertura do circo. E os animais assustados começam a correr, as pessoas se pisoteando, os cavalos pisando sobre as pessoas. Muitos morreram ali, da mesma forma
que fizeram os cristãos, no ano 177, morrerem. Aqueles que iam assistir esse espetáculo eram também aqueles que haviam promovido aquele espetáculo terrível em Lyon, no segundo século nosso, no segundo século que conhecemos. Quando vemos então situações assim, pessoas que partiram numa dor tão profunda, como essa mulher com seu filho lá no Japão, em razão do tsunami, nada de dizer, está corrigindo o que fez no passado. Isso não nos cabe. Não cabe qualquer tipo de julgamento da nossa parte. Por quê? Porque está acontecendo com eles aquilo que precisava acontecer. Não nos cabe qualquer tipo de julgamento, mas o que nos cabe fazer em todos os episódios, porque tudo isso ainda nos machuca tanto, ainda nos maltrata tanto, o que cabe a cada um de nós é fazer preces, para que eles possam ser socorridos, para que eles possam ser atendidos. E aí, muito provavelmente, estão saindo com um brilho novo no sapato. Esse era o objetivo, falar sobre desencarnes coletivos e perceber que, a exemplo do que aquela mulher me falou, esse assunto é muito pesado. E eu falei, a senhora vai ver que no final não é tanto. Ficou mais leve. Ficou mais leve. Cabe a nós, que conhecemos a doutrina, levar as pessoas que não conhecem. Porque muita gente estará condenando Deus. Muita gente estará apontando o dedo para Deus como culpado por esses acontecimentos. Não, de forma nenhuma. Cabe a nós, que temos esse entendimento, falar, explicar isso tudo. E encerrando, se permitirem só um comercialzinho, né? Coisa muito rápida, um comercialzinho. Nós trabalhamos na Rádio Boa Nova, somos comunicador da Rádio Boa Nova e convidando aqueles que puderem, né, que quiserem assistir, ouvir, prestigiar a nossa rádio que 24 horas por dia transmite a doutrina espírita. Nós trabalhamos todos os sábados às 21 horas na Rádio Boa Nova. À noite é muito difícil pegar pelo rádio, aqueles que puderem pegar durante o dia, AM 1450, AM. Mas à noite o sinal cai muito. É possível pegar pela internet, www.radioboanova.com.br, ou pelo aplicativo que podemos baixar no nosso celular. Então, todos os sábados, às 21 horas, o programa é Quem Canta Sua Vida Encanta. É a Paula Zampi e eu. A Paula vem aqui? Ela virá na próxima quarta? Então, vamos ver se ela faz a mesma propaganda, né? Nós trabalhamos juntos, então, no sábado, às 21 horas, e todas as quintas, amanhã, quinta, às 13 horas. O programa é Entre Amigos. Eu e a Paula Zampi de novo. Esse Entre Amigos, que é toda quinta, amanhã, à 13h, é possível também assistir pelo Face. É transmitido pelo Face, é Rede Boa Nova de Rádio. Então, aqueles que puderem, né, nos incentivar, nos prestigiar com a audiência do programa, assistindo também pelo Face, de antemão a gente agradece. Estamos sempre divulgando a doutrina espírita. Quero agradecer a Tânia, ao Marcos, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui com todos vocês e que possamos retornar aos nossos lares em segurança, tranquilos, mas sempre refletindo sobre a mensagem que recebemos. Muito obrigado e boa noite para vocês.